Salve Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Maria e o amor de Jesus, meu irmão e minha irmã, estejam com vocês. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Sei que fiquei ausente, por algumas semanas, 2 semaninhas apenas, mas aqui estou eu novamente para falarmos sobre o Beato Carlo Acutis. Eu agradeço a todos a participação da novena, que rezaram junto comigo, e mesmo as outras pessoas fora do horário. Eu deixei gravada a nossa novena de Natal e fiquei muito feliz de ter recebido algumas mensagens de pessoas que alcançaram a graça durante a novena pela intercessão do Beato Carlo Acutis. Isso para mim e para nós todos, uma grande prova que o menino intercede mesmo, nosso santinho querido, Ainda não é santo, beato. E fiquei ausente, sim, mas porque no final de ano, assim de uma hora para outra, o turismo deu uma retomada e graças a Deus, para quem não me conhece, eu sou guia de turismo oficial do Estado italiano, com trabalho em Roma, e também sou guia oficial do Estado Vaticano, Estado Pontifício, e de repente começaram a chegar turistas da Espanha aqui que eu teve que trabalhar. E também no final do ano eu participo de algumas comunidades de solidariedade pré-natal, Durante esse período a gente cozinha, prepara os presentinhos para as pessoas, para o sem-teto, as criancinhas. Então eu fiquei um pouco ausente realmente por isso, mas aqui estou eu. Gostaria de ter feito a segunda-feira encerrando o ano, Era a 50 segundas-feiras. Você que participou, eu agradeço também. Cada segunda-feira assíduo aqui, quer seja na live ou assistindo as perguntas sobre o Beato Carlo Acutis e as respostas, com as fontes que eu acabo me informando. Então hoje eu separei algumas perguntas que eu fiz assim mais ou menos um sorteio, Se a sua pergunta não estiver aqui no meio, não é que ela não foi a melhor, é porque realmente são muitas segunda-feiras, 50, e cada segunda-feira eu realizava sempre 5, 6 perguntinhas, e aí eu selecionei algumas para como se fosse assim uma retrospectiva, e aí nós vamos encerrar o ano de 2021 hoje e na próxima segunda-feira retomamos com a primeira segunda-feira de Você Pergunta, a Kika Responde sobre o Beato Carlo Acutis. Vamos lá então? Já que estamos falando do Beato Carlo Acutis, por que não saber o porquê do nome dele? Mariana Jorge nos pergunta: a mãe de Carlo já citou o porquê dela ter colocado o nome Carlo? Teria sido alguma homenagem a algum santo, a algum parente? Bom, relembrando que Carlo era inglês, Apesar de ter famílias, os pais italianos, eles nasceu na Inglaterra, depois foram a Milão. Milão nós temos o padroeiro da cidade, que é São Carlo Borromeo, mas também pelo motivo do seu avô paterno, batizado como Carlo Acutis, mas o seu nome teria sido Carlo Maria Acutis. O nome de Carlo teria sido até mais bonito, Mas batizado mesmo oficial como Carlo Acutis, que foi na igrejinha lá em Londres, dedicada a Nossa Senhora das Dores. É o que sempre diz a mãe do Beato Carlo Acutis, O caminho já estava ali no sinal desde quando Carlo foi batizado. Vamos para a segunda pergunta. Fabiana Floripe nos pergunta assim: qual a função de um postulador? Quem é Nicola Gori? Foi um amigo dele? Bom, vamos entender então o que é o postulador, Que postulador, ou seja, ele tem o direito canônico, eclesiástico de sustentar no tribunal a causa da beatificação e a canonização
ou seja, de um futuro santo, né? Desde a veneração, ele dá entrada com aqueles documentos, através de algumas provas que já tem do início, vai ser estudado as virtudes, mas a primeira coisa, o postulador tem essa função de passar esses documentos. E para isso, ele tem que residir no mesmo país do qual o santo está sendo em processo de beatificação e canonização. Por exemplo, não poderia ser do Brasil, né? Teria que ser daqui mesmo da Itália. E o Nicola Gori, ele é escritor, jornalista, já conhecido por Dona Antônia. Já tinha uns 13 anos que ela o conhecia, mas ele não chegou a conhecer pessoalmente o beato Carlo Acutis. Foi logo depois da morte, ela pensou, por que não fazer uma biografia do meu filho, né? Já que tanta gente quer saber como é que era a vida dele e tal. Então, ela telefonou para o Nicola Gori, pois ela já tinha o seu contato, e aí eles se encontraram e ela começou a contar os detalhes, mostrar e tal, e ele foi se interessando até que escreveu a biografia, que é o primeiro livro, a Eucaristia, Minha Estrada para o Céu, né? A minha alta estrada para o céu. Alonso Kremer nos pergunta assim: Kika, quais são as virtudes que levou o reconhecimento para dar entrada à causa de beatificação e canonização do beato Carlo Acutis? Então, vamos entender primeiro as virtudes, né? A virtude é uma ordem de amor. A virtude, eu tenho aqui, estou lendo, extraído inclusive do livro de teologia que nós temos aqui através do Papa Paulo VI. As virtudes crescem com a educação, pelos atos deliberados, pela perseverança, pela repetição de atos para fazer o bem. Então nós temos as virtudes cardeais, que são a prudência, a justiça, a força, né, que é a fortaleza, e a temperança. As virtudes sim, interdependentes, que é fé, esperança e caridade. Depois nós temos as virtudes de acolhimento, que é amor, bondade, caridade, doçura, modéstia, pureza, a humildade, a mansidão e a generosidade. Antigamente, para dar esse processo, né, da beatificação e canonização, teria que ter pelo menos as 12, todas as 12. Se não tivesse as 12, daí não poderia. Nós temos um exemplo no Brasil que não tem essa da pureza, que é o Guido, né? Nós temos o Guido Schaeffer, que foi um surfista, né? Quando ele faleceu, ele tinha todas essas virtudes, mas ele era noivo. Ele desmanchou o noivado, entrou para o seminário, né? Quando ele faleceu, ele era seminarista, então o sonho dele era ser padre, mas ele não tinha a virtude da pureza, né? Porque ele já tinha tido um relacionamento. Então, com a mudança que teve das regras do Vaticano, dos conselhos, não precisaria mais ter todas essas virtudes. Porém, para dar entrada tem que ter a partir de 7 anos, né? Por isso que nós temos muitos anjinhos santos, que para nós é santo, mas não vai poder oficialmente ter no papel nem beatificação nem canonização, né? Por causa todos esses reconhecimentos das virtudes. Então, Carlo foi reconhecida as cardeais, né? Que é essa fé, temperança, a prudência e a força, né, que nós temos, e as virtudes, que é fé, esperança e caridade. Então essas entraram depois, claro, para o processo, não é só bem isso, mas de virtudes é exatamente assim que ocorre. Senhor Carlo Carvalho pergunta assim: a casa de Carlo em Milão era perto da igreja Santa Maria Segreta e do Instituto Leão XIII? Então eu montei aqui um percurso para vocês terem uma ideia, não só da residência do Carlo, do Arco de la Paz, né, que era o Arco da Paz, onde ele levava as comidas para o sem-teto no frio, e aí vocês vão ter ideia desse percurso e distância, né, que tudo isso gera em 800 metros, ou seja, quase 1 quilômetro. De Juscelia.
gostaria de saber se as pesquisas sobre as aparições marianas e milagres eucarísticos foram todas concluídas pelo Carlo ou concluíram após a sua morte. Bom, Carlo iniciou desde 2010 o interesse pelas mostras dos milagres eucarísticos, né? Desde que ele foi até Rimini, que estava tendo um evento, um congresso com os pais, e aí se destacou nesse evento, num cantinho havia uma mostra, um sacerdote dando uma catequese com os milagres eucarísticos. Dali ele teve a sua inspiração. Ele conseguiu concluir a mostra dos milagres eucarísticos, né, pesquisando e tal. Depois começou a mostra dos milagres das aparições marianas e anjos e demônios, só que infelizmente ele não terminou, mas ele começou com essas mostras que a continuidade foi não só o postulador, né, também com as fontes que deu Dona Antônia, e os amigos de Carlo Acutis, inclusive os cartões animados, né, os desenhos animados que temos no YouTube, lá na associação, também não foi feito por Carlo, né, foi inspirado no que ele tinha, mas são sempre dos jovens que foram amigos em vidas do Carlo Acutis, que se converteram depois e eles dão continuidade. Nós temos o site, que é www, aqui embaixo, carloacutis.com. Esse site tem cerca de 50, se eu não me engano até mais, de histórias de santos da mostra do purgatório, santos em vida que relataram, que viram, que presenciaram, foram até o purgatório, testemunhos do inferno, né? Então esse é o céu, purgatório e inferno. Tem vários idiomas e as aparições marianas também. Aparições marianas, é claro que tem incluído também a do Brasil, né? Mas Carlo nunca foi ao Brasil. Aí você pode dar uma pesquisada, porque tem vários idiomas, inclusive alguns já tem em português ou se não em espanhol, para vocês terem uma ideia, mas não foram todas concluídas pelo Carlo. Temos uma outra seguidora, que é Vischedima, aqui no YouTube. Ela pergunta assim: nosso amado Carlo, já sendo tão puro, tão santo, recebendo a Eucaristia diariamente, porque ele se confessava toda semana, que pecado esse menino poderia cometer que não faz a gente se sentir tão mal? Bom, recomenda-se à Igreja Católica que se confesse pelo menos uma vez ao ano. Olha como a Igreja Católica é boazinha com a gente, né? Mas nós sabemos que pelo menos uma vez ao ano, uma vez por mês, quer dizer. E Carlo, ele, do momento que ele recebeu a mensagem, né, escrita mesmo, que ele viu a mensagem, não que ele recebeu, perdão, que ele viu a mensagem dos pastorinhos de Fátima, Nossa Senhora revelou e mostrou o purgatório e o inferno para os pastorinhos. Aí Carlo falou, mas esse menino não tinha nem pecado, era uma criança, né? E o quão importante era o terço. Imagina confessar-se. Carlo, do momento que ele sentiu, desde criança já, que ele teria que seguir um caminho para a santidade, que é o que nós deveríamos fazer também, Carlo, ele queria estar no estado de graça, porque ele teve algumas revelações, mas Carlo era muito discreto. A sua mãe nos conta no livro O Segredo do Meu Filho que muitas vezes ele tinha visões, ele sentia. Então ele deve ter tido revelação como aquela que ele deixou no testemunho: se quando eu tiver 70 quilos sou destinada a morrer, né? Que a gente só vê uma parte, né? A gente só vê aquela parte, sou destinada a morrer, mas ele dizia no vídeo todo: quando eu estiver com 70 quilos, estou destinada a morrer. Então ele queria estar no estado de graça, o fato de confessar-se. Ai, me arrepia, todas as sextas-feiras é exatamente que ele queria estar no estado de graça. Ele queria estar no estado que, se amanhã acontecesse alguma coisa, se ele tivesse que deixar esta terra,
ele poderia ir direto para o céu, porque ele tinha confessado, mesmo que fosse pecados veniais, coisinhas assim, porque a gente peca a todo momento. Ah, mas um padre não peca. Nós pecamos até com pensamento. Então esse, minha irmã, é o motivo mais importante que eu já havia respondido e com prazer respondo para dizer que realmente o estado de graça é a coisa mais importante que nós temos que ter. Que medo que dá quando vamos prestar as contas a Deus. Como é que a gente vai fazer se nós não começarmos a redimir os nossos pecados, não é mesmo? Então, meus amados, essas foram algumas perguntinhas que eu já havia respondido durante o ano de 2021, assim nós encerramos com 50 segundas-feiras. A partir da segunda que vem, eu não prometo se vai ser ao vivo, mas conforme for, sempre às 4h30 da tarde, horário do Brasil, vai estar aqui o vídeo para vocês, ou vídeo ou ao vivo. Fiquem ligados, ativem o sininho. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, faça a sua inscrição. E ainda não tenho previsão de ir até Assis para levar o pedido de vocês. Eu tinha previsto antes do Natal, mas aí tem outra variante, né? Meu Deus, é Omicron, agora tem uma outra variante do Covid, então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque eu já tomei a terceira dose, graças a Deus. Você já tomou? Deixa aqui na inscrição, quero saber de você também. E os conventos, né, geralmente tem pessoas idosas, né, então eu não me sinto assim pode ser que eu vacinada, eu já estou imune, talvez, mas eu posso levar o vírus para uma velhinha, uma pessoa né, então eu evito até ir nesses locais, que é para evitar levar o vírus ou trazer, sei lá, não sei como é que esse vírus se comporta, né, uma coisinha chata, ele se convida sozinho, esse convite, né, esse convite. Então, vamos aguardar, ative o sininho que aí você fica totalmente atualizado do que virá mais pra frente. Va bene? Paz e bem, e que o Beato Carlo Acutis continue intercedendo por nós, por você, pela sua cura, que você continue, faça uma novena atrás da outra até você conseguir, mas faça com fé. E que ele interceda também pelos jovens do mundo inteiro. Tchau!